Nós vamos falar sobre o andar do crente, baseado em Efésios 4, 17 a 24. Assim diz a palavra do nosso Deus. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco e nos ensina nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. O andar do crente é o título para a nossa mensagem, e a nossa última mensagem neste capítulo aí, que foi Efésios 4, de 7 a 16, nós estudamos sobre os dons espirituais. E dissemos, em primeiro lugar, que o Senhor da igreja dá dons a seu povo, como lhe apraz. Sim, quem dá dons é o dono da igreja. E o dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Dissemos também que o Senhor Jesus, que dá dom, subiu às alturas como um guerreiro vencedor e de lá enviou dons. Então, Jesus veio, morreu pela igreja, ressuscitou o terceiro dia e foi para o céu. Chegando lá, ele enviou presentes para esta igreja, para a sua igreja. O que foi que ele enviou? O Espírito Santo, lembra? E também dons espirituais para esta igreja. Imagine que nós, mortais, precisamos de um entendimento maior da palavra de Deus. E quando lemos, temos pouca compreensão. Mas, de repente, o Senhor levanta mestres, homens que estudaram mais do que nós. E aí nós vamos e recorremos a estes mestres e compreendemos aquele texto que nós não estávamos entendendo. Então, o mestre, o pastor, ou qualquer outro dom é um presente de Deus para todos nós, para que esta igreja, para que a igreja do Senhor tenha continuidade e seja uma igreja forte, uma igreja firme, para não ser levado pelos ventos de doutrinas que aparecem. Estudamos também que o Senhor teve propósitos claros ao dar dons à igreja. Quais foram os propósitos? Aperfeiçoamento e bom desempenho dos santos, a edificação do corpo de Cristo, unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, e aqui, na minha opinião, é o ápice da graça de Deus ao presentear a sua igreja. Então, nós temos a chance, a oportunidade de crescer e amadurecer conhecendo a Jesus. E, finalmente, para que sejamos adultos da fé e não sejamos levados pelos ventos de doutrinas. Então, foram esses os propósitos claros ao Deus nos dar os seus dons para que sejamos, de fato, edificados. Então, vamos passar para o estudo de hoje. Vamos tratar do andar do crente. Então, aqui, Paulo, ele continua falando, ele continua escrevendo,
Ele continua instruindo aquela igreja. Irmãos, nós estamos vivendo numa sociedade bem parecida dos dias do apóstolo Paulo. Uma sociedade caída, depravada, uma sociedade sem Deus, sem a graça de Deus, uma sociedade cujo povo é arrogante, é altivo, o povo pensa que sabe tudo. A população sem Deus é tão arrogante que se vangloria por não seguir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. O mundo é tão vil, é tão mau, que conta vantagem, acha maior de todas as vantagens não ser crente. É como se a pessoa tivesse por cima. Tá vendo aí? Eu não sou como esses crentinhos, como essa gentinha, como essa gentalha. E aí, leva a vida, curte a vida. Só que nós vamos ver no final. E eles vão perceber que cometeram um grande engano, um horrível engano. E aí será tarde demais. E a palavra de Deus está nos advertindo para que nós, os filhos de Deus, não andemos segundo eles, a ideia deles, as ideologias deles, que nós andemos de acordo com os pensamentos de Cristo, como Cristo nos ensinou, como Cristo nos orientou e como Cristo viveu e quer que vivamos. Então, é mais ou menos isso que a palavra de Deus nos ensina nesta noite. E eu gostaria que nós víssemos estes dois pontos, né, se tivermos tempo, para compreendermos o que é que a palavra de Deus nos ensina. Então, em primeiro lugar, o crente deve andar de maneira oposta aos gentios. Então, veja na sua Bíblia, no versículo 17, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Até aí. Como é que os gentios andam e que Deus não quer que andemos? Como é que os gentios se comportam que Deus está nos advertindo para nós não seguirmos os seus pensamentos, em hipótese alguma? Em primeiro lugar, com futilidade, vaidade, insensatez, arrogância, empáfia, presunção, ignorância. Tudo isso leva à ruína. Tudo isso é um engano horrível. Porque quem vive na empáfia, na arrogância, dizendo, tá vendo aí, eu não sou como esses crentinhos que perdem tempo para ir à igreja. Nós não somos como essa gentalha que não curte a vida, que não aproveita deste mundão. É mais ou menos isso, em outras palavras, o que eles querem dizer. Olha, no finalzinho do versículo 17, diz, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os gentios pensam, meus irmãos, que estão arrasando. Estão, ao contrário, terrivelmente enganados. E talvez, quando descobrirem isso, será tarde demais. É mais ou menos alguém que acha que está certo em ir para um determinado local, ele tem certeza absoluta que aquele é o lugar certo, que está no lugar certo, que está fazendo a coisa certa, e que descobre que está justamente indo para a morte. E aí é um engano horrível. E aí será tarde demais, se não se arrepender cedo, o quanto antes, se não voltar, se não se arrepender, quando acordar será tarde demais. Os gentios estão com o entendimento obscurecido. Olha como diz lá no início do versículo 18. Obscurecidos de entendimento. Então, esses gentios, os homens sem Deus, sem a graça de Deus,
eles pensam que são sábios, eles rejeitam os princípios da palavra de Deus e ainda se vangloriam. Como disse muito bem o apóstolo Paulo no capítulo 1 de Romanos, no versículo 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então, eles pensam que são sábios agindo como agem, com ignorância, com arrogância, abandonando, virando as costas para a verdade, virando as costas para o bem, virando as costas para as coisas boas, virando as costas para a palavra de Deus, virando as costas para o povo de Deus. Essas pessoas, elas, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então, é isso que a palavra de Deus chama essa gente, loucos. Em 2 aos Coríntios 4:4, diz assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para lhes não resplandecer a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o próprio Satanás, que no princípio enganou a Adão e Eva, lembra? Quando a serpente tentou Adão e Eva, foi um golpe bem aplicado, porque Satanás foi expulso lá do céu e ele veio para aqui, para a terra, e aí Apocalipse vai dizer, mais ou menos assim, coitado dos moradores da terra e dos moradores do mar, porque Satanás vai para lá. E, de fato, quando ele chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi enganar o homem e fazer com que o homem se associasse a ele, e fazer com que o homem abandonasse o Criador e se unisse a ele, e se associasse a ele. E aí, quando ele conseguiu, ele montou nas costas do homem, fez do homem de cavalo do diabo. É isso mesmo. A humanidade não passa de cavalo do diabo. O diabo está montado nas costas, porque o homem se deixou enganar, porque o homem se deixou levar pela sedução. Satanás enganou, ele veio na tentativa de fazer com que o homem se aliasse a ele, pensando que ia dar tudo do bom e do melhor para o homem. Deus não pode te dar, não, sou eu que posso, eu sou melhor do que Deus. E aí, quando ele enganou o homem, ele fez exatamente o contrário, montou nas costas do homem, fez do homem cavalo do diabo. Então, foi uma tática mentirosa. Depois que ele alcançou isso, colocou a cela e montou. Então, é só você dar uma olhada no livro de Gênesis, capítulo 3, e você vai ver o que aconteceu. A serpente chega tentando, dizendo algumas coisas, algumas mentiras, e a mulher acredita nas mentiras, como que querendo dizer, olha, Deus não foi... Você acha que Deus está sendo bom, proibindo que você coma das frutas que estão no jardim? Aí a mulher disse, mas Deus não proibiu comermos as frutas, mas apenas de um fruto. E aí a serpente diz assim, mas se você comer deste fruto, você não vai morrer. Mais uma mentira. Você não vai morrer. Deus disse que vai morrer. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus diz, se você comer, você vai morrer. A serpente diz, você não vai morrer. Em outras palavras, desmentindo Deus, enganando a mulher, e foi exatamente o que aconteceu. E aí a mulher vai e come do fruto. Ela come daquele fruto e dá para o marido, porque acreditou que de fato não morreria. A serpente disse para a mulher, é certo que não morrereis.
Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, irmãos, foi um argumento maligno, astucioso, tão convincente, que a mulher, diz a Bíblia, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E aí, foi exatamente isso que Satanás queria. Porque Satanás conseguiu seduzir a humanidade. Quando ele seduz Adão e Adão e Eva caem em pecado, em transgressão, ofendendo a Deus, foi toda a humanidade que caiu. Foi um efeito dominó. Todos nós caímos. E não adianta a gente censurar Adão, porque nós também pecamos, porque nós também ofendemos a Deus. E o diabo montou no lombo do homem, usando para o seu propósito. E aí arruinou tudo. E aí vieram os males, os problemas, as impiedades, as injustiças, as inversões de valores. E o homem escolhe o mal em detrimento do bem. E o homem escolhe homens maus para liderarem a si. E o homem escolhe as coisas malignas para si, ofendendo a Deus. E aí, por isso que a palavra de Deus chama de gentios. Pessoas que não conhecem a Deus, que não querem saber de Deus. Eles são alheios a Deus. Como diz no versículo 18, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Ignorância de Deus, separados de Deus, perdidos, sem a graça de Deus, privados da glória de Deus. Dureza de coração, ainda está no versículo 18, pela dureza do seu coração. A mente se tornou dura como pedra. A consciência dessa gente ficou cauterizada. Nesse coração duro como pedra não há lugar para Deus. O horrível, meus irmãos, do pecado é seu efeito petrificador. No começo, a pessoa sente vergonha ao pecar. Depois, perde o pudor, o temor e o horror. Peca sem remorso e sem pensar. A consciência está petrificada. Esse processo de petrificação é comparado à lenda da dependência do álcool. Dei uma estudadinha aí e consegui achar essa história. Presta atenção aqui nessa história. O autor diz que esta lenda da dependência do álcool, né, o álcool é uma composição formada pelo sangue do pavão, do leão, do macaco e do porco. Quando o homem começa a beber, sente-se bonito, atraente como pavão. Depois sente-se forte e valente como leão. Em seguida, começa a fazer palhaçada como macaco. Não é assim? Não é bem assim os bêbados. É claro que aí é só uma ilustração de como é o pecado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Pelo fato de o homem ter se afastado de Deus, ele se afunda cada vez mais no pecado. Ele se afasta cada vez mais de Deus. E na tentativa de se salvar, ele cria religiões. E, claro, ao criar religiões e salvadores, ele ofende mais a Deus. Porque ninguém consegue se salvar a si mesmo. As pessoas precisam crer na providência de Deus ou no Salvador que Deus lhes deu. Caso contrário, vão perecer. Ainda mais os gentios
são insensíveis, os quais, diz o versículo 19, tendo se tornado insensíveis ao bem, à palavra de Deus, à moral, insensíveis aos bons costumes, à honestidade. Então, os gentios está assim. Imagine que nós vivemos numa época que as pessoas estão tão depravadas que eles começaram a, como que, enfrentar Deus, ofender a Deus indiretamente. Deus criou o bem, eles criam o mal. Deus criou a família, eles criam a família no sentido oposto. Por exemplo, a família do século XXI, que são projetos de leis que existem por aí, em alguns países já são lei, mas aqui no nosso país, inacreditavelmente, já tem esse projeto de lei. Eu não sei como é que está esse projeto de lei, a que pé está esse projeto de lei, que eles pretendem legalizar todo tipo de casamento consanguíneo, de qualquer espécie que você possa imaginar. Isso é uma verdadeira aberração. Um pai com uma filha, um filho com uma mãe, um irmão com um irmão, uma pessoa com um animal, e assim por diante. Este é o casamento do século XXI. O que é isso, senão o cúmulo da degeneração humana, senão o enfrentamento a Deus? Se o homem não está cada vez mais imoral, cada vez mais se afundando no pecado, dizem ele, vamos criar uma sociedade ao bel prazer, do nosso jeito. Vamos criar governos corruptos, governos cleptocratas, ou seja, governo de ladrões. Vamos criar uma sociedade pervertida. Vamos controlar o mundo, tirando a liberdade de todos eles. Aí a pretensão é tirar a nossa liberdade de expressão, liberdade religiosa, todo tipo de liberdade eles querem tirar de nós. Dizem eles, vamos controlar os seus filhos, vamos doutriná-los. Nas escolas vamos implantar a ideologia de gênero, para dizer que os filhos de vocês podem ser o que eles quiserem quando eles crescerem. Vamos incutir na mente deles que a liberdade sexual é tudo que o homem quer e é tudo que o homem deve aproveitar. Vamos instaurar a ditadura, dizem eles. Vamos dizer que o bem é mal e dizer que o mal é bem, mas a palavra de Deus diz, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Isaías 5:20. Vamos controlar as escolas, as universidades. Acredite, isso já está acontecendo. O nosso Brasil, as universidades foram tomadas por essa gente. As universidades foram assaltadas. É o pensamento marxista, não é mais a ideologia como foi criada lá no início. Marx tinha a ideia de tomar as propriedades privadas à força e passar para o Estado. Acredite se quiser, isso aconteceu em vários países. E viram que não deu muito certo porque foi a força, a machadada, foiçada, facãozada. A coisa era uma carnificina geral. Isso aconteceu, acredite se quiser, na União Soviética, na China, em outros países comunistas. Eles mataram centenas e milhares de pessoas. Sim, isso foi um verdadeiro genocídio nesses países. E aí, percebendo que essa história de tomar a força não dá muito certo, eles agora querem tomar
através do pensamento de um homem chamado Antônio Gramsci, que viveu lá no início do século XX. Este Antônio Gramsci, italiano, ele é um teórico marxista. Se você tiver curiosidade e quiser entender um pouco mais, é só pesquisar e vai entender que ele disse que ele quer tomar tudo pela cultura. Então, eles se infiltraram nas universidades, nas escolas, e aí todas as nossas universidades no país, e a maioria das escolas no país, tem professores com estas ideias, professores de esquerda, com pensamentos de esquerda, para degradar cada vez mais os nossos filhos, as nossas famílias, o nosso povo, e perseguir também a igreja, porque este é o propósito deles. É perseguir a igreja, eliminar a igreja, porque para Marx, a igreja é inimiga do Estado, porque o Estado é que é Deus. Isso mesmo. Quem deve ser adorado não é Deus. Não é o Deus verdadeiro. Quem deve ser adorado é o Estado. Ou seja, o líder, o ditador, aquele que está lá em cima. É ele que deve ser adorado. Então, vamos eliminar a religião. Aí começaram a matar os cristãos, os crentes, erradicar, mataram centenas de milhares, fecharam as igrejas desses países comunistas. E aí nós estamos vendo esse reavivamento desta ideia marxista em muitos países, inclusive aqui na América Latina. Sim, alguns países na América Latina já estão perseguindo as igrejas, fechando igrejas, matando líderes religiosos, expulsando líderes religiosos, praticando todo tipo de barbaridade. Imagine você ver uma cena horrível, uma igreja sendo queimada. Parece uma coisa da Idade Média. Parece que nós estamos voltando àquela época em que os cristãos eram mortos em praça pública, queimados. Sim, os verdadeiros cristãos, especialmente os líderes, eram amarrados num poste e queimados vivos em praça pública. E aí eles querem reavivar isso, querem trazer isso para os nossos dias. Eles odeiam os cristãos. Eles odeiam a igreja. Sabe por quê? Porque os cristãos é a favor da vida, porque os cristãos é a favor da família, a favor das crianças, a favor do bem, a favor de um casamento segundo Deus. E os cristãos não compactuam, os verdadeiros cristãos não compactuam com esses desmandos, com essa maldade, com este mundanismo, com este satanismo, que quer inverter os valores, que quer suprimir as nossas liberdades. Portanto, esta gente não passa de dissolutos, de imorais, como diz o versículo 19, no finalzinho, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. É gente maligna, é gente perversa. Agora vamos passar agora para o segundo e último ponto. O andar do crente deve ser como Cristo nos ensinou. Voltemos para o texto bíblico, por favor, veja lá no versículo 20 e início do 21. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos. Então, o texto está dizendo que nós não aprendemos assim. Nós não aprendemos essas coisas malignas de Cristo. Nós não aprendemos esta libertinagem, esta maldade, essas coisas ruins que os pagãos promulgam, promovem, espalham, difundem por toda parte.
Não foi isso que nós aprendemos de Cristo. Ainda mais, ele diz que nós temos ouvidos a respeito de Cristo e fomos instruídos por Cristo. Então, o que foi que nós aprendemos de Cristo? Os pagãos aprendem do diabo. Mas nós cristãos aprendemos de Cristo. A palavra de Deus. Vamos ver, então, o que é que nós aprendemos de Cristo. Em primeiro lugar, andar de modo digno. O primeiro versículo diz assim: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E ainda mais, nós aprendemos de Cristo para andarmos na verdade. O versículo 21, segundo a verdade que é Cristo. Sim, nós aprendemos a andar na verdade e não na mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. Ele, lá no início, enganou a Adão e Eva, e no curso da história, ele enganou, mentiu, e mente até hoje. Mas nós não aprendemos com ele, nós aprendemos com o nosso Salvador andar na verdade. O Senhor Jesus Cristo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem está na mentira está escravizado, está acorrentado por Satanás. Então, conhecendo a verdade, que é Jesus, é liberto. O próprio Jesus falou em João 8,32. E terceira de João 4 diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Aprendemos ainda de Cristo que devemos nos despojar do velho homem. Veja aí, por favor, na sua Bíblia, o versículo 22. Já estamos terminando. Versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Sim, vivíamos uma vida pecaminosa, imoral, ímpia, maligna, de intriga, de brigas, de maldade, mas agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. A Bíblia é clara em dizer que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós aprendemos isto, a nos despojarmos do velho homem. Além do mais, devemos nos renovar no Espírito, como diz o versículo 23. E vos renoveis no Espírito do vosso entendimento. Mente renovada, coração puro, espírito reto, entendimento das coisas espirituais. Aprendemos que devemos nos revestir do novo homem. Veja aí, por favor, no versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, nós devemos nos revestir de amor, de humildade, de sinceridade, de gentileza, de verdade, e andar com Cristo, andar na palavra de Deus, viver segundo Deus, segundo Cristo. Portanto, meus irmãos, o crente deve andar como Cristo andou. O crente deve andar segundo os ensinamentos de Cristo, não como os ímpios, como os pagãos, como os imorais, como os assassinos, como os mentirosos, como os ladrões, como toda essa gente que não tem conhecimento da palavra de Deus. Nós, pelo contrário, andamos segundo Cristo, os ensinamentos de Cristo, a verdade de Cristo, a vida de Cristo. É assim que nós andamos, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos abaixar a cabeça e vamos orar encerrando. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muitíssimo obrigado pelo esclarecimento, pela advertência. Nós nos alegramos em ti quando somos advertidos, porque o Senhor, como Pai que ama os seus filhos, traz ensinamentos claros, objetivos, sem rodeios, para que nós, Senhor, tomemos tendência, para que nós andemos na verdade. Livra-nos, Senhor, da traição.
livra-nos da imoralidade, livra-nos, Senhor Deus, de vivermos longe do teu evangelho, dos teus princípios, dos teus ensinamentos, e dá-nos a graça para vivermos para o louvor da tua glória. Senhor, perdoa os nossos pecados, santifica a nossa mente, cura o nosso coração, abençoa cada vida, cada irmão, cada irmã. Nós oramos gratos por tudo, pela tua palavra, especialmente pela tua palavra, Senhor. Nos proporciona uma semana feliz na tua presença. Nós oramos gratos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.